Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Era um dia frio na cidade do Porto, esse 13 de fevereiro de 1946, em que Artur Jorge Braga de Melo Teixeira nasceu na Clínica da Lapa. Cresceu na Rua da Ponte Nova, perto da oficina de torneira do avô, bem no coração da cidade invicta. E foi por ali que deu os primeiros passos e perseguiu e chutou a bola trapeira com os amigos. Começa assim o texto que o 00 tem sobre o rei Artur, recentemente falecido, e hoje personagem maior deste Destino Saudade. Rui, hoje estamos muito bem acompanhados pelo Pedro Fragoso. É verdade, aí está ele. Não é só pela simpatia do Pedro e pelo conhecimento, mas porque o Pedro e o Rui Pedro Silva fizeram algo muito especial sobre o rei Artur. Mais uma vez. Fizeram algo especial mais uma vez, desta vez sobre o rei Artur. O Pedro, já o conheço desde 2020, estávamos aqui a descobrir o ano, por causa de um trabalho também, entre eles, de Matraquilhos, sobre a oitentena do futebol português. Oitentena dos anos 80 do futebol português, que foi uma aventura muito especial e é uma pessoa especial. Lembro-me de o conhecer, estava ele com uma t-shirt com os patrocínios da Série A, Itália. Muito bom. Foi no verão de 2020. 21 já. Foi durante os Jogos Olímpicos. Exatamente. Lembro-me disso. Tu estávamos na maratona para outro podcast da Tocha Olímpica. Exatamente. E por isso, o convite partiu de ti, e bem, porque o tema era especial. E como o trabalho do Rui e do Pedro foi especial, também resolvemos chamar a nós esse contributo válido e já agora para fazer o empate, né? Porque o Pedro Silva já cá esteve e o Pedro agora... Já andava a ameaçar vir cá algumas vezes. Exato, finalmente. Não, para já sou muito fã do Pedro e do Rui. Sigo com muita atenção o trabalho deles e queríamos algo especial sobre o Artur Jorge porque de facto é uma personagem marcante para quem nasceu em 78 e em 77. Acho que também é marcante para quem nasceu em 88, que é o caso do Pedro. E nós gostamos também de aprender com quem convidamos. Convidamos pouca gente a vir cá. É verdade. Aliás, lembro do Domingos, do Vitor Paneira, do Penteado, do Rui Pedro Silva e agora do Pedro. Estou a falhar alguém? Não. Futre, provavelmente. Paulo Futres. Paulo Futres. Eu sinto-me muito pequeno no meio dessa gente toda, mas pronto. Mas queremos mesmo ter aqui o testemunho do Pedro porque mergulhou a fundo na personagem do Artur Jorge e o Artur Jorge merece de facto esta pequena homenagem e humilde homenagem que lhe vamos prestar aqui hoje. Pedro, muito bem-vindo, é mesmo um gosto ter-te aqui. O gosto é meu. Vocês fizeram este trabalho sobre o Artur Jorge quando ele fez 75 anos de vida, não é? Exatamente. O projeto foi foi fazer no 75º aniversário do Artur Jorge, percorrer em 5 episódios 75 jogos marcantes e para ir buscar a oitentena, eu acho que na oitentena eu comecei a ficar com o bichinho, porque na oitentena falou-se muito de Artur Jorge, não é? Portimonense, Belenenses, Porto, e obviamente no Porto com grande ênfase, e ficou aquele bichinho, e eu notei que era um personagem muitas vezes esquecido, não tão recordado nos últimos 20 anos, também porque ele se resguardou, é a personalidade dele, e vamos falar certamente sobre isso, e por isso é um gosto de estar aqui convosco, fazer este episódio, no meio de tão grandes figuras, para falar sobre uma enorme figura do futebol português, e da cidade do Porto, também da região onde estamos, e lá está, foi esses 75 jogos para perceber uma figura. O Rui Malheiro nos últimos dias, depois da morte, falava da figura, uma das figuras mais completas do futebol português, e ele de facto é bastante completo, porque é jogador, é treinador, mas depois também tem aquele lado sindical, ele também chegou a tentar a candidatura à Federação Portuguesa, e portanto é uma figura muito completa, muito misteriosa, com uma aura mesmo bastante completa e diferente do que nós estamos habituados de um treinador e de um personagem do futebol. Um homem especial. Eu falei uma vez com o Artur Jorge toda a minha vida. Estava a contar antes de virmos aqui para o estúdio ao Pedro, a propósito de uma recente limpeza de balneário, entre aspas, no Futebol do Porto, creio que na transição do Fonseca para o Lopetegui ou algo do género. E lembrei-me lá está de uma operação semelhante levada a cabo pelo Artur Jorge em 89, que no fundo ditou ali o final daquele ciclo dos campeões de Viena. Claro, verdade. E houve muitos deles que não resistiram
a essas opções duras do Arthur, que era uma pessoa dura nessa fase. Sim. Eu digo isto porque já falamos com várias pessoas que foram treinados pelo Arthur Jorge nesse Porto de 87, 88, 89. Domingos, por exemplo. Domingos Paciência, que dizia de facto que o Arthur teve várias fases na sua vida de treinador, várias disposições, vários humores, e nessa primeira fase, no Porto, era uma pessoa rígida, dura e distante. Exato, é isso. E distante. Aliás, antes de passar a bola, Rui, há uma história, eu acho que é contada pelo Semedo, e acho que foi a ti. Se não foi a ti, eu li isto em qualquer lado. O Arthur Jorge dava boleias de vez em quando a um dos jogadores do seu plantel. Eu acho que era o Semedo. E naquela viagem de 15, 20 minutos para o estádio, casa-estádio, estádio-casa, o Arthur Jorge não abria a boca. Yeah. Não falava com esse jogador. Eu li isto na altura e achei, mas como é que é possível? Não foi. Portanto, ok, dou-te a boleia, mas Claro. vamos em silêncio até ao treino. Distância, não é? Distância. Entre o patrão e o trabalhador, no fundo. Exato. Antes de depois também de ouvirmos mais sobre o Arthur através do Pedro, tiveste contactos com o Arthur Jorge próximos, telefone? Então, tive muitos. Aliás, nós falámos já aqui uma vez sobre a figura Arthur Jorge, não sei a propósito de quê, já não me lembro. Em tantos episódios já me Há falha a vários memória. bons motivos para falar sobre Sim, ele, não é? mas a entrevista foi em 2002. Eu lembro-me que ia sair do país, ia viver meio ano para o Brasil, portanto tinha tirado uma licença de 6 meses do Record, licença sem vencimento, e o meu pai fundou uma revista, mas eu não estaria presente no início dessa revista, iria apanhar o comboio 6 meses depois, mas o meu pai, para números zeros, pediu-me uma entrevista com o Arthur Jorge e eu consegui, e foi ali nas Amoreiras, onde ele morava, num prédio muito, muito composto, uma casa espaçosa, espetacular, cheia de livros e de quadros. Cheia não é de abarrotar, é uma coisa com gosto, não é? Lembro-me, tenho essa experiência, tinha só 25 anos e é por isso que às vezes pensamos, nós com 25 anos conseguimos ser muito imaturos ainda. Eu pelo menos. E sei que foi uma conversa de 1 hora, se fosse agora eram para aí 4, ficava lá a jantar com ele, se pudesse. 1 hora e a informação que retive foi uma pergunta que fiz sobre o melhor jogador que encontrou. Eu já me recordo disso. E ele falou do Asparukov. E eu, quem é o Asparukov com 25 anos? Foste ao 0-0 na altura, não? Exato, em 2002. O 0-0 pré-histórico. E pronto, e o meu pai é que me contou quem era. Aliás, o Arthur Jorge já me tinha dado umas luzes. O Asparukov, o meu pai deu-me outras. E pronto, e com o tempo consegui perceber quem é que era realmente. E foi fascinante. Fui para o Brasil, voltei para o Record em 2003 e a partir daí comecei a falar, diria semanalmente com ele, porque eu pertencia ao futebol internacional, à secção do futebol internacional, e obviamente que cada jogo do Arthur Jorge, na Arábia, ou na Holanda, ou em França, na segunda passagem pelo PSG, era eu quem ligava, porque havia confiança e, portanto... Sim. E, portanto, eram telefonemas que eram curtos, eram uma espécie de flash interview, não é? Seja qual fosse a hora, sempre me atendeu, sempre simpático. E depois no em 2012, entrevistei 2 vezes por telefone. Não sei nem que ele estava na altura, se calhar devia estar cá em Portugal. Mas entrevistei 2 vezes, uma a propósito da vitória 400 do Mourinho, vitória 400. E falei com ele e ele até me disse, então mas ligue-me quando ele ganhar pela a vitória 500 agora, para estar aqui a falar a vitória 400. E foi numa altura em que o Mourinho estava a ser muito contestado, não sei se no Real Madrid, e ele até falou, no meu tempo de treinador era inconcebível um treinador ganhar tanto e ser assobiado. Portanto, e falámos muito sobre isso. Mas falámos, acho que a tática do telefonema foi, o Arthur Jorge eliminou 2 vezes o Real Madrid seguidas, nos quartos de final da Taça das UEFA e Taça das Taças. Exatamente. E pronto, também foi com esse fito que liguei. O outro telefonema foi sobre o sindicato, precisamente, em que ele é o primeiro presidente e era o sócio número 1. Muito embora quem tivesse mais força nesse papel do sindicato tenha sido o Simões,
juntamente com outros, mas o Simões percebeu que de facto o Artur Jorge era outra cabeça, muito mais à frente, e por isso os dois quando falaram, o Simões, não, tu é que deves ser o presidente. Sim. E assim foi. O Artur Jorge, portanto, também fica para a história por esse aspecto, né, de ser o primeiro presidente do sindicato. E as entrevistas foram sempre entrevistas de cortesia, de simpatia e de uma riqueza muito grande. Embora o Artur Jorge não gostasse de falar e até o início do telefonema fosse sempre a estatística não é bem comigo, mas depois eu dizia Camarões. E ele, ei, Camarões, o fiz gatilho. isto, fiz aquilo. Havia ali um gatilhozinho que o entusiasmava. Sim. Mas não era fácil entusiasmá-lo. Não era fácil. E só para acabar, o Domingos é o único jogador que pode falar com propriedade sobre os dois Artur Jorge, porque apanhou no Porto. Falamos muito, Sim. quando ele veio cá, sobre o Artur Jorge. Exatamente. Lá está, pela curiosidade que a personagem também nos despertava, não é? E desperta, claro. ainda. Sim, claro. Portanto, apanhou em 89 e depois apanhou em 97. 6 no Tenerife, não? É a seguir à seleção portuguesa, portanto, então 97, é 98. 98, exatamente. São ali dois períodos. É o Tenerife e o Vitesse, que ele tem ali duas experiências curtas, sim. mais exóticas, chamamos assim. Claro, sim. E aí ele, o Domingos diz que, de facto, o Artur era uma pessoa distante na primeira época e na segunda já era mais amigo dos jogadores e mais macio. Acho que foi essa a expressão, mais macio. E teve piada essa expressão. E comigo foi sempre macio, nunca foi distante, talvez também pelo facto de conhecer o meu pai, isso muitas vezes é uma grande vantagem, porque as pessoas ficam logo à vontade, mas é um homem que sempre me causou boa impressão em todas as vezes em que eu telefonei, e como digo, foram muitas, porque o Jornal Record já era diário e então a informação era quase diária, e quando ele esteve na Arábia Saudita, e nós percebemos agora, muitas vezes os jogos é de 3 em 3 dias, não é? O campeonato pode estar parado um mês, mas depois quando recomeça é... E lembro-me de ir ligar e ele sempre me atendeu, sempre falou do jogo e de como é que ia. Pronto, na altura os textos eram curtos, não havia tempo para explorar sensações. Pronto, era só o jogo. E lembro-me que ele sempre foi bastante acessível e muito afável. Agora estamos a falar de um Artur Jorge, de facto, muito diferente daquele que começou como treinador. Pedro, para alguém que nasceu em 88, portanto, um bocadinho mais tarde do que nós, o que é o Artur Jorge? O que representa para ti, enquanto apaixonado pelo futebol, o Artur Jorge? Sem fazer esta pesquisa toda que até envolveu o trabalho, e para quem nasceu no final dos anos 80 e cresceu a ver futebol, como eu nos anos 90, de facto o Artur Jorge tem aquela passagem pelo Benfica que marca o seu legado para quem é mais da minha geração. E ainda por cima é uma passagem muito conturbada, porque é outra limpeza do balneário, depois daquela, acho que isso também deve ter sido algo que... O Vítor Paneiras esteve cá connosco e também falou sobre isso. É isso, e como tinha sucedido bem no Futebol Clube do Porto, ele tentou a mesma coisa do Benfica, se bem que isto não é para reescrever a história, mas não é apenas o único responsável, porque aquele Benfica também é um Benfica bastante convulso a nível de dirigentes, etc. Está uma transição de presidente, e o Benfica nessa altura, aquela coisa da Liga dos Campeões era um sonho de Damásio na altura, porque tinham chegado a uma meia-final das taças, não é? Aliás, os dois, o Artur Jorge está num jogo e o Benfica está no outro, em 93, 94. O Artur Jorge perde contra o Arsenal e o Benfica perde contra o Parma. Exatamente. E depois havia o sonho da Liga dos Campeões, a primeira participação na nova Liga dos Campeões, fase de grupos, dinheiro, o Benfica tinha estado em 2 finais da Taça dos Campeões Europeus há pouco tempo. É o sonho e a legítima ambição do Benfica ser outra vez e chegar longe. E o Artur Jorge vinha de Paris como rei. São 3 anos que ele passa em Paris, no Paris Saint-Germain, um clube com pouca tradição de vitória, em que ele tinha vencido uma Taça de França e um campeonato, segundo da história, creio, do Paris Saint-Germain, e chegado às tais 2 meias finais das competições europeias, lançando bases, porque depois o PSG consegue uma vitória, a primeira vitória internacional, 1 ano ou 2 anos a seguir com o Luís Fernandes, não é? Em 96, e depois chega à final da Taça das Taças, perde com o Barcelona do Robson. Mas então o Artur Jorge é uma figura que aquela limpeza no balneário no Benfica e todos os maus resultados que tem nesse período, o facto de que há uma derrota célebre em Faro, não é? Por 4-1,
E o Benfica perde em 94, 95, perde também, chega a perder com o Gil Vicente em casa. Tem assim várias derrotas marcantes, maus resultados, apesar de chegar nos quartos de final contra o Milan, não é? Em 94, 95 na Liga dos Campeões, e só que depois sai na segunda jornada da época seguinte, e lá está. E mesmo assim não há operação. Essa operação é marcante, é muito marcante, na véspera de um jogo da Liga dos Campeões na Croácia, creio. Exatamente. E portanto essa figura começou aí, para quem está nos anos 90, de facto, esse é o grande trabalho marcante do Artur Jorge, e é pela negativa, e portanto é difícil uma pessoa naquela altura estar a crescer e encarar o Artur Jorge como o grandioso jogador e treinador que tinha sido há meia dúzia de anos. E depois falha a qualificação para também é muito para marcante. O Mundial 98. Aliás, esta é a camisola que trago hoje. O célebre jogo em Berlim, com a arbitragem de Marco Batá, a expulsão de Rui Costa. E isso também é marcante, porque 98 era o Mundial para Portugal estar. Era o Mundial para estar junto à comunidade portuguesa em França, que depois vingámos-nos e em 2016 conseguimos essa vitória. Mas ali aquela geração de ouro estava em ponto de rebuçado, e portanto foi marcante. E são duas experiências negativas, e acho que isso marca muito a visão de quem já tem mais a minha idade do Artur Jorge, apesar de, e isso eu comentava contigo antes de iniciarmos, fiquei bastante surpreendido na sequência da morte e na ressaca da morte do Artur Jorge, todas as homenagens, o que se falou, acho que foi bonito. Não estava à espera, não digo que é um consenso, porque como dizia o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra, mas houve um consenso alargado sobre o Artur Jorge, e portanto acho que isso foi bonito, e houve várias homenagens. Teria sido, digo eu, já é ser sonhador, estamos a gravar poucos dias depois de um Porto-Benfica, teria sido bonito uma homenagem num Porto-Benfica, porque são os dois clubes onde tem... Eu estive lá e confesso que estava à espera de algo maior. Houve uma imagem, não é? Projetaram durante alguns segundos a imagem dele, mesmo antes do pontapé de saída. Exato. Mas soube-me a pouco. É isso. Se calhar estou a ser ingênuo, não sei. Não. Lá está, se calhar estamos a ser ingênuos, demasiado românticos, mas acho que as duas entidades poderiam ter feito algo mais, porque estávamos ainda muito perto da morte do Artur Jorge. Estamos a falar de dois clubes onde um deles é um dos melhores marcadores da história do clube, e estamos a falar de alguém que conviveu com o Eusébio, com tantos grandes jogadores no ataque e marcou tantos golos, e no Porto, quer dizer, uma figura maior da história do clube da Invicta. Sim, tinha sido, acho eu, uma noite perfeita para uma homenagem pública e conjunta de dois dos clubes que ele treinou cá em Portugal. Rui, o Artur Jorge, antes de ser o grande treinador que foi no Futebol Clube Porto, foi um extraordinário ponta de lança, mas há aqui há um pedaço da carreira dele que me intriga um bocadinho, e não sei a resposta. Ele está há um ano sem trabalhar, antes de ter escolhido por Pinto da Costa, ou indicado por José Maria Pedroto, para assumir o comando técnico do Futebol Clube Porto. O que é que levou naquela altura o José Maria Pedroto, em conjunto com o Pinto da Costa, a indicar um treinador que estava ali sem clube durante uma época? Não era um nome evidente. Não, para o Pedroto seria, não é? Porque ele teve a ideia e foi o Pedroto que foi o treinador principal e escolheu o Artur Jorge para adjunto para Guimarães, para uma experiência em 80 e 81. Em 80 após o verão quente do Porto. Exatamente. E portanto acho que identificou nele. Identificou com certeza, e nota-se que de facto, e notou-se aliás o que de facto ele Pedroto teve uma cabeça muito boa para pensar nele como sucessor, legítimo sucessor, porque se formos ver, o adjunto de Pedroto na altura da doença do Pedroto no Porto era o António Moraes, e o António Moraes ainda consegue levar o Porto a alguns bons resultados sozinho, né? Por ele. Sim. Portanto, o Pedroto já estava acamado e o Moraes assumiu a equipa e teve resultados muito bons. Só que havia esta pulga atrás da orelha chamada Artur Jorge, e acho que vem daí, vem desse trabalho. A verdade é que o Artur Jorge não é bem sucedido na primeira experiência como treinador principal na primeira divisão. Não chega a acabar a época no Belenenses, e a estreia é com o Sporting 2-2, que é um jogo que acaba 10-8, não é? Exatamente. 10-8, 2-2, é o início do título do Sporting, 81-82, e é o início da primeira descida de divisão de Belenenses. Portanto, pela primeira vez, o quarto grande, há um grande que cai, não é? Na segunda divisão, é o Belenenses, que começa com o Artur Jorge, depois tem mais 3 treinadores, ou 4 até, acho que é uma época horríveis.
Mas o início é este 2-2 em Alvalade, que até parece prometedor. Sem dúvida. E parece desencorajador para o Sporting. E no fim, foi tudo o contrário. O Sporting campeão e o Bolonense desceu. Mas acho que foi esse trabalho mano a mano do Pedroto com o Arthur Jorge em Guimarães, em 80 e 81, que fez a base para que o Porto depois fosse campeão 6 anos depois. É incrível. É incrível, é incrível. Mas não sei se o Pedro pode... Se eu só acrescentar uma coisa, porque há um paralelismo com o Pedroto e com o Arthur Jorge, porque o Pedroto também faz o curso de treinador salvo erro em Paris, e o Arthur Jorge também vai para o estrangeiro, também vai para Leipzig, na altura na RDA, e é um dos melhores alunos, se não o melhor aluno, uma coisa assim. É o melhor, sim. Tirou 19. Tirou 19, aquilo era bastante complicado, o futebol científico, soviético, com inspirações soviéticas na altura. E há esse paralelismo. Depois, a experiência de Arthur Jorge como adjunto no Vitória, Sport Clube. Nessa época do Belenenses, a primeira, ele começa em Belém, mas acaba em Portimão. E o trabalho dele em Portimão não é nada mau, porque ele chega a uma meia-final da Taça, em que perde, creio que frente ao Benfica, um bis do Nené, perdeu contra o Benfica na altura, na meia-final. Claro. Esteve às portas de uma final com o Portimonense. Na altura consegue também uma boa classificação. O Portimonense na década de 80 não tinha grande experiência de primeira divisão, mas lançou o base e tem uma década muito interessante, bom, até depois com outros treinadores, Manuel José nomeadamente. Ele faz época e meia no Portimonense, consegue um 6º e um 8º ou 9º lugares. E depois tem essa tal época em branco, 83, 84, não é? Mas a ideia, creio, de Pedroto era, ainda já estava mais doente, mas ainda antes de saber que não estaria disponível para treinar e para estar no banco, seria Pedroto ser manager e o Arthur Jorge ser o treinador, ou seja, quase uma espécie de diretor desportivo. Havia essa intenção, não creio que seja totalmente declarada, mas acho que há registros que o comprovam, que havia essa ideia, e obviamente que Arthur Jorge era um protegido de Pedroto. Na altura, depois, Moraes ficou um bocadinho, certamente, magoado com essa escolha. Ele depois até tem um ou outro bom trabalho, Leixões, o Vitória, creio eu também. Aliás, o Dona Moraes ganhou a taça ao Rio Ave, não é? É ele que ganha a taça ao Rio Ave, aquele 4-1. 4-1, o dos Barbudos, não é? O Rio Ave dos Barbudos. Exatamente. É ele o treinador principal, portanto. Sim. Portanto, ao ganhar a taça, se calhar, na cabeça dele... Faltou Basileia, não é? Faltou Basileia. Faltou essa consagração. Pois, sim. E depois... E dá que pensar o que é que seria o Porto se conquistasse essas taças, não é? Sim. O Arthur Jorge iria para lá? Pois, se calhar não é? Pois, está. Vocês também tinham Temos o Rui que tem o Manel Neves. Uma realidade paralela, não é? Encruzilhada, exatamente. E poderia ter mudado tudo, e a verdade é que o futebol, claro que sim, tal como na vida, qualquer passo ao lado, muda tudo. O António Moraes, para quem não se lembra dele, depois acabou por ter também uma morte muito precoce, num acidente de viação, se não me engano, ainda na década de 80, portanto também faleceu bastante jovem. Lembro-me dele a treinar o Sporting. Eu lembro muito dele do Leixões, porque sabes, as minhas ligações familiares recordam-me perfeitamente disso. Lembro dele no Sporting, mas eu lembro-me dele na final da taça com o Rio Ave, que ele aos jornalistas as declarações foram um bocado impiedosas em relação ao Rio Ave. Eu agora leio a conferência de imprensa, né? 84, e fico, era o Rio Ave, não é? Calma, também não vamos fazer disto mas ele disse, porquê? Porque eu acho que o Rio Ave empatou com o Porto no jogo anterior, porque calhou a ser campeonato e taça. De campeonato, sim. E o Rio Ave empatou e então ele entrou em campo, Moraes entrou em campo com outro fervor clubístico. E pronto, e 4-1 é o resultado que não espelha qualquer dificuldade e não deixa dúvidas. Mas ele, se lermos a imprensa, notamos que ele estava mesmo guerreiro. E, pronto, e dá que pensar nessa filosofia. E ele, quando foi depois, no ano seguinte já não estava lá, não é? Portanto, as entrevistas, e até uma da Bola, em que o título, a 2 linhas, tipo aquele jornal gigante, não é? E ainda bem, saudades. E era tipo, o presidente não perdoou ter jogado sem avançado na Luz. Num jogo em que o Porto até saiu bem. Não me lembro se foi empate ou vitória, mas pronto, o Porto não perdoou esse jogo. E o título era esse. E essa entrevista também mostra o António Moraes magoado com a mudança de vida inesperada que ele teve. Inesperada para ele. Certamente que o Porto teria outros planos. Quem foram os adjuntos do Arthur Jorge no Porto, na primeira época?
Eu não sei se Otávio está logo com... É logo Otávio, não. Não sei. Boa pergunta. Não consigo. Não João consigo Mota, precisar. talvez. João Mota. Talvez. Mas eu posso vir aqui ao 0-0. Também, João. Exatamente. Posso vir aqui ao Já 0-0. agora, não é? se não te importas, Posso Pedro. fazer aqui. Olha, Estás aí estava em com... casa. Estou em casa, não é? Mas Estás com a ferramenta certa. Segundo o grande 0-0, Otávio Machado já era treinador adjunto em 84-85. Ok, É boa. o único outro técnico que está Que aparece aí. que aparece aqui. E de facto percorre quer da primeira passagem, quer na segunda Exato. pelo Porto. Depois até se zangam, não é? Quando ele vai para a Federação, o Arthur Jorge, Sim. nos anos 90, já Sim, 96. E aí convoca o Rui Águas e não o Otávio Machado. E o Rui Águas também. E o Rui Águas também, sim. Exatamente, e portanto deixa o Otávio Machado Deixa fora, que estava fora. já no Sporting, mas havia ali uma proximidade e na altura... E aí foi o Otávio pensava que ia. Pronto, o Otávio deixava natural ser Ser ele o adjunto do ser Arthur ele o na adjunto seleção. e de repente não foi. Pronto, é outro caso de um adjunto que foi. Não, é uma personagem maiúscula. Eu tenho muitas perguntas para fazer ao Pedro, mas só vou relatar um treino que eu assisti do Porto, do Arthur Jorge, diria que 86, 85 por aí. No campo de treinos número 1, portanto, que era mesmo colado ao Estado das Antas, treino aberto, bons velhos tempos. Claro. E eu fui lá, estava com o meu pai e com uma prima minha, lembro perfeitamente disso, e ficamos atrás da baliza porque estava a haver um treino de guarda-redes, Zé Beto e mais alguém. Creio que não, talvez um Linarzic já. Ou Borota. Ou Borota. Por algum motivo, que eu agora a esta distância não consigo dizer qual, o Arthur Jorge não gostou de alguma coisa que o Zé Beto fez. E vocês não imaginam, durante 30 segundos, o peso das palavras do Arthur Jorge aos berros a 1 metro do Zé Beto. Sendo que a assistência estava ali atrás toda, tipo... Claro. E era o Zé Beto. Era o Zé Beto. Aquilo na altura marcou-me tipo, pai, porquê é que ele está a fazer isto? E acho que demonstra, de forma muito resumida, de facto, aquele treinador que se impunha não só pela figura, mas também muito pelo este comportamento de falo poucas vezes, mas quando falo é sério. É sério, exato. Pedro, o que é que mais te surpreendeu nesse trabalho sobre o Arthur Jorge? Há algumas coisas que nos possas É assim, revelar? do lado do jogador, acho que aquela questão da académica, dele estar relacionado, e o Rui está aqui muito bem vestido à académica, o facto de ele ter sido melhor marcador da académica são 2 épocas em que ele é vice-melhor marcador do campeonato, mas o Eusébio era estratosférico nessa altura, e corresponde também a 2 belas campanhas da académica, inclusivamente um segundo lugar. Eu creio que, não sei se ele tem uma mágoa, era uma das perguntas, de não ter estado na final da taça, porque ele estava a cumprir o serviço militar e não autorizaram a ir. É o último ano em que ele está na académica, porque depois vai para o Benfica, onde depois marca muitos golos. Em relação ao treinador, é curioso que uma pessoa associa o Arthur Jorge a Viena, à palestra no balneário, mas Sim. O primeiro jogo europeu de sempre do Arthur Jorge como treinador é contra o Wrexham. É a eliminatória do Wrexham. Que é quer dizer, o Porto vinha... O clube que está na moda agora, mas que na altura era da Exatamente, 4ª divisão da 4ª inglesa. divisão, tinha vencido a Taça de Gales, creio, e portanto estava na Taça das Taças. Na primeira eliminatória joga contra o Porto, Peter Borota, não é? Nas Antas, um célebre jogo, e o Porto é eliminado, e o Porto vinha de uma final da Taça das Taças, estava a consolidar o seu prestígio europeu. O Jorge Nuno Pinto da Costa era presidente há pouco tempo e ainda não tinha sido campeão, estava a tentar também ainda consolidar também a equipa a nível nacional e o clube a nível nacional, e aquela podia ter sido humilhante. É humilhante e podia ter sido desastroso e um pronúncio de uma má época. Mas a verdade é que em 84 e 85 o Porto tem um futebol incrível. Paulo Futre a chegar ao Porto e a dar cabo de toda a gente. Ele não faz um mau jogo frente ao Wrexham, é verdade. Mas essa eliminatória corre muito mal, e de facto esse jogo poderia ter sido... O resumo que existe no YouTube, por acaso, é incrível. Há ali um misto de facilitismo, de azelice, e depois, lá está, o futebol é mágico por isto, não é? Um outro cruzamento, bastante, vento, o Borota na baliza não era a opção ideal. Não era. Aliás, eu acho que ele faz 2 jogos pelo Porto, o Borota, e são esses 2 só. Porque o Zé Beto está castigado. Exatamente, são os únicos jogos que ele faz pelo Porto, se não me engano. Se não são os únicos, não deve andar muito mais do que isso. Mas ele conhecia o Arthur Jorge do tempo do Portimonense, não é? Exatamente, é isso. É verdade. Depois ele ainda vai para o Boa Vista, o Borota. Mas esse jogo eu acho que poderia ter sido... Quer dizer, É verdade. Poderia ter sido
podia ter mudado tudo, não é? Mas o primeiro jogo europeu do Porto com o Arthur É Jorge... bem lembrado, Pedro. Não me recordava disso, é Wrexham, incrível. Quer dizer, e depois há Viena, que uma pessoa associa. Claro. Não, sendo que antes de Wrexham, o Arthur Jorge perde no Bessa com a Boa Vista 1-0. Exatamente. Os 2 primeiros jogos do Depois não Arthur perde Jorge mais. fora são 2 derrotas, Boa Vista e Wrexham. É curioso. E depois não 2-1-0. perde mais na época, Não perde vence mais. o título, primeiro título de Pinto da Costa como presidente, Sim. que também é marcante, o primeiro de muitos, como sabemos Sim, agora, sim. depois toda essa história. E acho que isso é bastante determinante. Claro que depois em 85 e 86 o nível caiu exibicional, mas depois tem aquele jogo em que o Rui, acho que estás no Bonfim, não é? Sim, Aquele sim, jogo sim. 85-86 Sim, que sim. permite que o Porto vá à Taça dos Campeões Europeus no ano a Claro, seguir. claro. O Benfica perde em casa com o Sporting, o Porto vence no Bonfim, Sim. Futre. Futre. Esse jogo é E, incrível. e Esse jogo é incrível. portanto, quer dizer, isso muda tudo, muda também a história. Eu também podia dizer, esse 85-86 o campeonato poderia ter sido perfeitamente do Benfica. Sim. Mas eu acho Estava que tudo bem encaminhado, não é? estava tudo muito bem encaminhado, sim. Sim. Só que na O penúltima Benfica jornada. não perdia há 21 anos em casa com o Sporting, não é? Portanto, Portanto, a situação era vantajosa. O Pedro falou do Paulo Futre e eu por acaso agora não resisto em recorrer à tua entrevista ao Raul Águas, onde ele revela, sem grande surpresa para mim, diria, que o Arthur Jorge adorava falar sobre o Paulo Sim. Futre, não é? Verdade, sim. Tinha um carinho especial Muito, pelo menino, que ele, no fundo, Claro. mostrou Ajudou. ao mundo do futebol. É. Sim, essa parte da entrevista é deliciosa, já é a parte final. E é curioso, não sei porque é que o Raul Águas se lembrou disso naquele momento, porque a pergunta não foi nesse sentido. Ele é que se lembrou e depois continuou a falar sobre isso e a dinâmica era se havia pessoa, não é jogador, não é? Se havia pessoa de quem o Arthur Jorge gostava de falar, era sobre o futuro. E essa parte tem piada porque é um pouco o espelho daquilo que nós também somos, não é? Uhum. O que nós gostamos de falar é eu gosto do Futre porque foi o meu primeiro ídolo do futebol, muito antes do Van Basten, e até eu... Não estavas mal servido. Nada Mal servido. E até fui, durante 3 anos, até fui do Porto por causa do Futre, não é? Portanto, saí do Sporting, fui para o Porto e depois quando o Futre foi para o Atlético de Madrid, regressei para o Sporting. Portanto, há aqui mas isso era a componente futebolística. Eu olhava para o Futre e via um jogador que nunca tinha visto na minha vida e que até hoje vi muito poucos. Era um jogador que encarava qualquer um e não tinha medo, ia para cima deles e driblava, não fugia. Isso viu-se na final de Viena, né? Aquela jogada fantástica, se fosse o gol. Todo o jogo, aliás, desculpa interromper, Sim. nós gravámos há pouco tempo o Flashback, que é uma rubrica também do podcast Matraquilhos, sobre a final de Viena, que ainda já tínhamos falado várias vezes desse jogo, na oitentena e em tantas outras rubricas, mas não tínhamos feito, eu e o Rui, esse jogo no foco, e esse jogo o Porto é um chocolate na segunda parte. A primeira parte não é assim tão desequilibrada quanto isso, mas aquele golo meio estranho, o lançamento, o toque do Jaime Magalhães, o Mlinarzic que parece mal posicionado assim. Mexeu com os jogadores psicologicamente, diria, mas depois, quer dizer, o Porto faz um jogo incrível. E o Arthur Jorge, acho que isso também é muito importante realçar, quando não é, eu sei que vocês aqui não falam muito disso, e ainda bem, que nós também no Matraquilhos não falamos muito disso, mas no futebol de hoje em dia fala-se muito de questões táticas, de decisões, de planos estratégicos, de analisar o adversário. Quer dizer, nisso o Arthur Jorge também foi um pioneiro, porque analisava muito os adversários. Há aquela frase sobre no eliminatório contra o Dinamo de Kiev, na meia-final da Taça dos Campeões Europeus, em que ele disse que nós sabemos muito mais deles do que eles de nós, e isso revela muito, e o Dinamo de Kiev na altura era uma super equipa. Super equipa. União Soviética, seleção. Exatamente. Aliás, Lobanovski. O Dinamo de Kiev como equipa, de valores individuais, era muito melhor que o Bayern, para mim. Sim, era indiscutível. Sim. Tanto nos jogadores que até aí eram e depois foram, não é? O Bayern, o que é que tem? Tem o Faf, o Berrema, o Matheus, o Unas era um belo jogador. Tinha os dois, o Romanig e o Unas, que não eram os principais, não é? Que eram os da Wish, como eu disse. Pois, é verdade. O Kogel era interessante. Era um esquerdinho interessante. Sim, não, e na altura eu acho que foi o melhor jogador do Bayern nesse jogo. Era o mais agitador, era o mais parecido com o Futre. Julgo que teve até uma ligação à seleção alemã, não muito forte. Atenção, havia vários jogadores, faltava o Augenthaler nesse jogo, não jogou, sim. Mas tinha lá 2 ou 3 jogadores que tinham estado na final
final do Mundial de 86 contra a Argentina. Sim. O Fluger, não é? Também estava lá. Exatamente, ou seja, não era uma equipa não era uma equipa. Dizer que o Dinamo Kiev é que era a grande referência da altura. E era grande, e tinha feito uma grande. Tinha vencido a Taça das Taças de 85. Não é? Exatamente, em Lyon. E portanto, tinha muitos jogadores, e era uma equipa muito compacta. Mas nisso o Artur Jorge, o facto de conhecer o adversário, estudar o adversário, e as mudanças que ele faz na final de Viena, ao intervalo, que é de risco total, atenção. De risco total. Portanto, tirar Kim, colocar o Joari e depois tirar um central e pôr o frasco. Que com bola, quem nos está a ouvir não sei se sabe, mas o meu pai diz-me que era dos melhores jogadores que viu a segurar a bola, a proteger a bola. Sim. Craque todo dos pés à cabeça. Ele não era muito grande, mas ele era um super craque. Fresquinho. E portanto, essas decisões do Artur Jorge também revelam um grande treinador que ele era. Ele era jovem nessa altura, já 40 e poucos anos, portanto. Essas decisões também acho que mostram muito bem o que era o Artur Jorge treinador, que depois, claro, ele também tinha aquela aura, aquela cultura, ele depois adorou Paris, ele sempre, acho que depois foi logo para Paris, aquele projeto do Matra, que não correu bem, porque também, nessa altura em França também havia muitos projetos desses, não era? Que assim, injetar muito dinheiro. Aliás, o PSG, quando ele vai, também é um projeto do Canal Plus, Matra, Exatamente, havia aquela ligação. Mas quando nós fizemos o documentário, há uma base de dados também muito interessante, que é a RTP Arquivos, que tem imensas coisas. Verdade. E há uma entrevista longa à Maria Elisa na altura, e ser entrevistado pela Maria Elisa não era para qualquer não era para qualquer um, ou seja, era preciso ter uma figura com muito peso na sociedade portuguesa. Ele estava em Paris e era uma figura muito reconhecida em Portugal, muito elogiada, muito importante nessa altura. Isso também diz muito nessa altura. Claro que depois, lá está, vem para o Benfica, há aquela zanga com o Tony, aquela aura de vamos pôr o Benfica, e ele certamente depois de ter passado como jogador pelo Benfica, queria dar o brilho europeu como treinador, e nessa altura ele era falado para o Real Madrid, era falado para clubes italianos, ele não era o treinador da moda, mas era um dos treinadores mais em voga na altura no futebol europeu. Pedro, depois há ali uma passagem, portanto o Artur Jorge sai do Porto, vai para Paris, e ele tem uma primeira ligação à seleção que é curta. O que é que se passou aí? Porque tem um curto... Ele é o último selecionador a acumular, creio. E ele depois acumula exatamente Porto e seleção. Porto e seleção, mas ele depois, eu acho que isso já estava demodé na altura. Já não dava. Eu acho que nessa altura já era uma bizarria ser esse modelo. Apesar de ele ter, na altura, não sei se era o Tony, o treinador adjunto, eu creio que sim, na seleção, havia também essa ligação de ter um do Porto, um do Benfica, ou do Sporting, já vinha dos anos 80, não é? Depois de 84. Exatamente. Mas nessa altura o futebol português estava numa convulsão. O Carlos Queiroz ainda não era... Havia o Mundial de Júniores, portanto havia em Portugal, a Federação não o quis abdicar de Carlos Queiroz, não é? Que também era namorado pelo Sporting, mas também conseguiu resistir a esse primeiro namoro do Sporting. E na altura o Artur Jorge era uma figura super consensual no Porto. Sim. E portanto há essa ligação. Tem uma vitória frente à Holanda, aos Países Baixos, como quiserem. Holanda, aqui é a Holanda. Nas Antas, 1-0, gol do Rui Águas, creio. Ele que tinha marcado também a RFA. Cruzamento do Vitor Paneira. Verdade. E esse é um jogo marcante, mas depois a qualificação não corre bem, ele sai ainda a meio da qualificação, o Queiroz é que termina essa fase de qualificação. Mas lá está, compatibilizar uma equipa já no final dos anos 80 e início dos anos 90, uma equipa de topo como era o Futebol Clube do Porto com a seleção. Já era algo que já não se adequava. E imagino também alguns anticorpos, etc. E eu acho que depois também ele sai, porque ele sai em 91 do Porto, não é? O último jogo que ele faz é contra o Beira-Mar, a final da taça, e é a única taça de Portugal que ele vence. Ou seja, 3-1, não é? 3-1, decidido no prolongamento. E também vem do banco, porque ele mete Costa Adinov e mete Abílio. E o Abílio revoluciona esse jogo. O Abílio, que era muito bom jogador, ele no Porto, não sei se recordam, ele era suplente do João Pinto, sobretudo. Ele depois é que faz uma carreira como médio de grande qualidade. E foi a final em que o nosso amigo Penteado ficou chateado por ter ficado no banco, não é? Exatamente, É verdade, o Costa Adinov ficou no banco e não se chateou. Marcou e tudo. Mas o último jogo do Artur Jorge como ao serviço do Porto é a única taça de Portugal que ele tem, porque ele teve ali alguns problemas, chegava às meias finais ou perdia algumas finais, não conseguia, tinha ali o enguiço. Nós aqui no 00 temos um espólio não só digital. O Pedro Dias e o Marco têm revistas e cadernetas maravilhosas e antigas. Não sei se com esta câmara conseguem ver esta capa desta revista Dragões,
de julho de 85, portanto praticamente 2 anos antes da conquista de Viena, em que há uma entrevista deliciosa ao Artur Jorge, em que ele fala de facto da pressão de ser o sucessor do José Maria Pedroto. E muito rapidamente ele diz que, mais ou menos isto, falando um bocadinho a sério, reconheço que não era uma altura fácil para mim assumir o Futebol Clube do Porto, por todas as razões que são do conhecimento geral, mas conhecendo-me razoavelmente bem e tendo eu dos jogadores algum entendimento sobre a sua maneira de jogar, tive a convicção que era possível, não só, e digo com toda a honra, fazer um trabalho digno e razoavelmente informado. Portanto, ele já percebia que não era um presente envenenado, mas era um risco suceder a um nome tão pesado como o do José Maria Pedroto, Claro. julho de 1985. E nessa altura, quer dizer, para quem é mais da minha geração, ser treinador do Porto era arriscar a ser campeão. Nessa altura não. Nessa altura era diferente. Não, Portanto, aliás, o Porto não era campeão há 6 anos. exatamente. Ou seja, Sim. é só para quem Claro, é mais claro. novo perceber que nessa altura ir para o Futebol do Porto não era havia esse risco, de facto. E essa época, 84-85, é uma época incrível. É de muito boa, sim. futebol jogado. Aquela vitória na Luz, 1-0, gol de cabeça do Gomes. Sim. É um tratado de futebol. E atenção, há bocado foi no minuto anterior, falámos do o Porto não era campeão há 6 anos. Nos últimos 25 anos tinha vencido 2 títulos. Claro. 25 anos, 2 títulos. Portanto, era muito desconfortável entrar no Porto, porque, de facto, Benfica, sobretudo Benfica, e Sporting eram os dominadores do futebol português. E isso reflete também esta postura do Artur Jorge. Não era fácil entrar, mas o plantel era bastante bom, e aquilo que foi acrescentado foi melhor ainda, não é? Claro. O Futre veio, Madjer, Molinar Zic, eram jogadores. Também se calhar houve flops, que eu não estou a pensar em nenhum agora. Por exemplo, Casagrande, quando foi contratado. Mas também tem a lesão. Diz? Tem a lesão em Copenhague, em Copenhague contra o Brøndby, não é? Claro, sim. E ele está no banco na final, mas sim, está mas em recuperação ainda. É cochear, não é? A cochear. É isso. Pedro, já agora, só para ainda voltar, há pouco perguntavas histórias curiosas, o Artur Jorge, que como no Porto, ele tem um passado como jogador, é preciso não esquecer, ele faz a formação ainda com Pedroto, ele chega a jogar, faz alguns jogos treinado pelo Otto Glória, e isto há um livro do Rui, foi na altura, acho que foi aí que eu apanhei, 2 histórias engraçadas do Artur Jorge como jogador. Ele não se estreia neste jogo, mas ele está no jogo em que o Eusébio é expulso pela única vez, nas Antas. Eu escrevi isso, mas está errado. Está errado. Então pronto. Está O aqui. Eusébio foi expulso 2 vezes, uma foi com o Vitória e a outra foi com o Porto nas Antas. Nas Antas. Não, está feita a correção, mas é uma das poucas vezes. E o Artur Jorge joga ainda, é menino, 19 anos, lançado pelo Otto Glória. E depois também tem com o Artur Jorge, aí já é com a Académica, tem um choque de cabeças, não é? Manda o Eusébio para o hospital. Mesmo, manda o Eusébio para o hospital. É verdade. E esta ligação do Artur Jorge com o Eusébio que depois partilham. Claro. E choque de cabeças porquê? Porque ele era tão bom de cabeça a saltar, que era ele quem marcava o elemento mais alto, o adversário mais alto, que devia ser o Torres, só que o Torres nesse dia não estava a jogar, então marcou o Eusébio. Num canto defensivo, para a Académica, ele chegou de cabeça com o Eusébio e o Eusébio foi para o hospital. Isto foi em 66. Mas eu, a propósito disso, preparei aqui, só que é uma coisa muito extensa. É isso. Mas podemos fazer aqui ping-pong. Okay. Através desse texto que eu já nem me lembrava. Isto é como o filme do Scorsese, 3 horas de Scorsese e eu suporto. Se me puseres uma comédia romântica 3 horas, aí eu já vou ter que ter mal da minha vida, não é? Portanto, contigo nunca é extenso. Não, este é o livro, um livro que tem a ver com que reúne 20 goleadores do nosso em Portugal, porque há 18 portugueses e 2 estrangeiros, se não me engano, e os 2 curiosamente começam por Y, Yazalbi e Ekini, porque são 20 jogadores que sei que marcaram mais de 300 golos na carreira, o que é um número bastante considerável. 300 é muito para jogadores dos anos 70 e o Artur Jorge faz parte então desse lote. Faz parte. E o que eu encontrei foi maravilhoso nessa pesquisa, que reforço, não me lembrava, só que de repente carreguei aqui Artur Jorge e deu-me este texto, eu fui lá, que não é este texto, isto é só um apanhado. Isto é um apanhado noticioso, digamos, é um fact-check do Artur Jorge, que tem 4 páginas do Word, vou tentar ser muito rápido, ou não, vamos ver. 64, ano de 64, de abril, de Europeu Sub-18. 18 anos, exatamente. Portugal vai ao Europeu, Jorge, como é conhecido, ou então Jorge Teixeira,
ainda não é o Arthur Jorge. Incrível. Número 9 da equipa, melhor marcador desse europeu sub-18. Desconhecia. Melhor marcador do europeu sub-18 da Europa, europeu, não é? Portanto, 5 golos. 1 à Itália, 2 à Grécia, 1 à Checoslováquia, que é a primeira referência de pontapé de moinho que há nos jornais portugueses. É o primeiro gol, pontapé de moinho. No primeiro minuto, Portugal saiu com a bola, há uma bola à trave, e o Arthur Jorge na recarga faz um movimento de pontapé de moinho, que é aquilo que ele é célebre como jogador. Meia final com a Inglaterra não joga, não sei porquê. Inglaterra 4, Portugal 0. Terceiro e quarto lugar. Está explicado. Terceiro e quarto lugar, Portugal 3, Escócia 2. O Arthur Jorge faz 2 assistências e marca o 3-2. O definitivo 3-2. Portanto, melhor marcador, 5 golos. Nesse ano, em 64, em junho, final do Campeonato Júniores. Sporting Porto, em Leiria, 1-0. Quem levanta a taça? Arthur Jorge, capitão. Jorge. Primeiro título do Porto, segundo título do Porto Júniores, primeiro sem derrotas. Setembro de 64, isto para ver que ele era um miúdo e já tinha feito isto tudo. Lançado como sénior no Porto, treinador, o Autoglória. Jogo da taça em Peniche. Que maravilha. Peniche, marca o gol. Peniche Futebol Clube Porto. 1-1. Marca ele o gol. No ano seguinte, primeiro gol na primeira divisão, em janeiro de 65. Curiosamente, 0-1 no Bonfim ao Vitória Futebol Clube. Isto é curioso porquê? Porque 31 anos depois ele é campeão nacional. 0-1 no Bonfim, que dá o título ainda posterior. No Futebol Clube Porto. No Futebol Clube Porto. Sim, isto é no Porto. Guarda-redes. Mourinho. Félix Mourinho. Em agosto transfere-se para a Académica. Troca com o Manel António, não é? Porque há o gosto de ter um curso superior, de seguir literatura, então vai para Coimbra estudar e vai para a Académica jogar. E como futebolista acaba por nunca voltar ao seu Futebol Clube Porto. Não, isso não. Mas aquilo que ele consegue na Académica é naturalmente, são proezas atrás de proezas. E porquê? Porque há bocado falei da tal final de Júniores, Porto 1, Sporting 0, que é um gol do Ernesto. O Ernesto é o companheiro de ataque do Arthur Jorge na Académica. Então os dois fazem 30 por uma linha com toda a gente. Inacreditável. Dá-se o choque de cabeças em janeiro de 66. Maio de 66. A seleção vai ao Mundial. Em julho, não é? Em julho. Mas isto é um período experimental e o Manuel Luz de Afonso e o Autoglória estão à procura de mais 1 ou 2 convocados. Ainda estão naquela incerteza. E então convocam uma seleção B para jogar com a Académica, em Coimbra. O resultado é Académica 6, Seleção B 1. O Arthur Jorge marca 3 golos. Marca 3 golos a Costa Pereira. Costa Pereira é um guarda-redes do Benfica. Um guarda-redes que está habituado a ir a finais europeias. O Costa Pereira não vai ao Mundial. Se calhar foi neste jogo. 6-1. Pronto, 6-1. Carvalho, Américo e o guarda-redes Belenenses, não é? E o José Pereira. José Pereira, exatamente. Estamos a faltar, não. Depois, em outubro de 66, primeiro hat-trick na primeira divisão. Da Académica, São Joanense. O Arthur Jorge marcaria 11 hat-tricks na primeira divisão, 5 na Académica, 6 no Benfica. Março de 67, estreia na Seleção A. Abril de 67, no mês seguinte, primeiro póquer, Barreirense. Em outubro de 67, jogo da taça, Torres Novas 2, Académica 6. De quantos golos do Arthur Jorge? 6. 6 golos? 6 golos. Março de 68 acaba, maio de 68 acaba a primeira divisão e o Arthur Jorge comete a proeza de marcar 3 hat-tricks fora de casa. Nunca houve ninguém assim. Desde 68 até agora, sim, ninguém marcou 3 hat-tricks fora de casa. Nem o Jardel, nem o McCarthy, agora vou dizer outro Benfica, nem o Nené. Baroni, nunca. Baroni, não. Nem o Baroni. Nem o Yazal. Nem o Tiubi, nada, nem o Bueno. E atenção, pormenor, 18 golos fora da Académica nessa época, 15 do Arthur Jorge, fora de casa, 53 golos da Académica no campeonato da primeira divisão, 47 da dupla Arthur Jorge e Ernesto. De facto, eles entendiam-se perfeitamente. Junho de 70, marca no Jamor Taça de Portugal. Benfica 3, Sporting 1. Portanto, também tem esse registro do Jamor da conquista da taça como treinador e também jogador. Como jogador. Ele vai em que ano para o Benfica, Rui? Ele vai em 69. É o pós-final
Aquela final Pois, célebre ok. da Académica Aquela do mais protesto. Vai logo a mais- seguir. E ele depois vai. Não, ele está na final de Morada, De aquela Morada. que tem 2 prolongamentos contra o Exatamente. Vitória, que Sim. perde, não é? Sim, perde. 67, exatamente. é E depois ele não joga a final de 69, mas é nesse verão que vai para o Benfica, pós-final em que o Eusébio consegue dar a volta ao gol do Manuel António. Sim, sim, Simões e Eusébio. Exatamente. 1970, dezembro, um hat-trick ao Sporting. Portanto, daqueles 11 hat-tricks, um é o Sporting na baliza Damas. Benfica 5, Sporting 1 na Luz. E depois começa aqui uma epopeia no Benfica que não teve paralelo. É 2 vezes bola de prata, portanto, melhor marcador do Campeonato Nacional, com o Eusébio no plantel. Em maio, Era mesmo um ponta de lança, um jogador de elite, de elite europeia e portuguesa europeia, vá. mas é isso que eu queria respeitando. reforçar, é recuperar o passado dele como jogador, que faz dele, e aliás nós iniciámos o programa com ele, até o Pedro falou, não é só o treinador que ganhou a Taça É dos muito mais, Campeões muito mais. e a Taça de França e o Campeonato Francês, é isto. Marca, ele é melhor marcador em 71 no último minuto do campeonato, porque está ele e Vítor Batista a discutir o título, e ele marca o último gol dele, do Benfica também, à Académica. Quem joga na Académica? O irmão dele. O irmão do Artur Jorge. Sim, joga na Académica. É verdade. Eu adoro aprender convosco. Esta também não sabia. Esta- Portanto, eu estou aqui a Como é que se aprender. chamava já agora o irmão do Artur Jorge? Adorava saber. Não me lembro, desculpa. Não me Nem lembro sei do, se do temos nome isso aqui próprio. no parentesco 00, mas se não tivermos temos que atualizar. Não sei se é Manuel Jorge, mas podes ver a ficha do Benfica Académica, maio de 71, e ver lá um jogador um nome que se assemelha. Colocarei o nosso departamento de conteúdos em cima disso. No parentesco não tem nada, de Pois. facto. No... Temos Não. que fazer essa associação, Exatamente. porque nós temos essa, para quem não sabe, sim, essa claro, ligação entre familiares claro. podemos criar facilmente. 72, em fevereiro, marca 5 gols ao Tirsense num jogo do campeonato. 5, não é para todos, não é? Nesse mesmo mês, cria o sindicato de jogadores, com o Eusébio, Simões, o Pedro Gomes, E influência de Jorge Sampaio. o Tony, exatamente, o advogado de Jorge Sampaio, nem mais. Maio de 72, segunda bola de prata, mas aqui com 6 golos de avanço sobre o José Torres, que está no Vitória. Portanto, 2 bolas de prata seguidas, o que dão uma dimensão estratosférica. Janeiro de 73, primeiro suplente sempre a marcar nos derbys, Benfica-Sporting, ou Sporting-Benfica. Neste caso até nem foi em nenhuma casa, foi no Jamor. Sporting 0, Benfica 3. Ele entrou para o lugar de Vítor Martins, que teve aí o problema, que o deixou de fora do futebol para sempre. Portanto, ele substitui o Vítor Martins aos 20 e poucos minutos. O Nené marca no minuto seguinte, bola vai ao meio, 0-2 de Artur Jorge. Portanto, é mais uma façanha. Maio de 73 faz parte dos Invencíveis, a primeira equipa portuguesa a ser campeão sem derrotas, o Benfica, não é? Marca 13 gols em 18 jogos, não está mal. Estamos a falar de uma equipa que tinha uma série de craques. Tipo, avançados eram 6, eram todos competentes, portanto, daí só os 18 jogos, não é? Imagino eu. Eu acho que é nessa época que ele também se lesiona, e ele depois e a partir daí começa um calvário de lesões, mesmo, de também lesões. no Belenenses, Exatamente. quer dizer, que trama o final da carreira. Claro, dele. sim, verdade. Mas mesmo assim, no Belenenses marca um gol ao Benfica no Restelo, 4-1, ganha o Belenenses. Marca novamente ao Benfica no ano seguinte, na Luz, 1-1, e marca ao Porto em janeiro de 67. Portanto, mesmo já numa fase descendente, com 30 Ainda e poucos fazia anos. golos em jogos importantes. Mediáticos. Depois é tal estreia, pronto, agora é treinador. A estreia na primeira divisão como treinador, que já falámos do Sporting. Maior goleada de sempre em Portugal, 10-1 ao Estrela de Porto Alegre. 10-1, um hat-trick do Paquito. Recentemente falecido também. Okay. E o guarda-redes era do Matos. Paquito, Rio Ave, Vitória, Sport Clube de Guimarães e Porto. Vila Condense. Faleceu recentemente, há poucos meses também. Então, olha, pronto. O hat-trick foi dele. 10-1 ao Estrela de Porto Alegre, nas Antas. E o meu ex-treinador à baliza, o Matos. Matos que foi atual adjunto do Estrela da Amadora, do Sérgio Vieira. E ele foi adjunto do Artur Jorge na última aventura na Argélia, o Matos. Exatamente. Recordo, era ele e o Valdo. Era. Se não me recordo. E o Raul Águas, claro. Sim. E o Matos foi jogador do Artur Jorge no Porto. Futebol Porto. Pois é isso. Matos à baliza neste jogo. Já não me pensava que eles não tinham coincidido no Porto. Porque o Matos sai logo a seguir, então. Ele entra em 84 no Porto, não é? O Artur Jorge. Eu acho que o Matos fica então um ano com ele. É isso. Um ano, 2 então. Vai até 86? Vai até 86. Matos na baliza. Neste jogo. Ok. Então são 2 épocas. E tu disseste, o Artur Jorge entrou no Porto de 84. Entrou. Primeira derrota em casa,
maio de 87. 57 jogos seguidos. Contra quem foi essa derrota? 0-1. É o gol do Mário. Ai, do Mário. Mário. Estava lá. Estavas lá. Nunca vi tanta porrada na minha vida num estádio de futebol. Eu sei. Nesse mesmo mês, curiosamente, é campeão europeu, não é? 2-1 ao Bayern. Isto já, o campeão europeu já é uma coisa menor, estamos aqui a falar de tanta coisa. Depois vai para o Matra. De facto, era um projeto aliciante, com muito dinheiro. Tinha Francescoli, Litbarski, Luís Fernandes no plantel. E eu uma vez entrevistei o Francescoli no início do I, e ele falou muito bem do Arthur Jorge, no sentido em que ele era rígido, mas não era distante. Era um jogador que falava com toda a gente de acordo com a língua. Portanto, falava castelhano com o Francescoli, falava alemão com o Litbarski e falava francês com os franceses. É preciso ter uma boa cabeça. Precisa muito à frente. Muito à frente. Muito à frente. Primeiras 7 jornadas de Matra Racing, 6 empates do Arthur Jorge. Portanto, era uma equipa não tão boa como a do Porto, obviamente. Não é? Claro. Em 90 estreia-se na seleção, no tal é 1-1 com a RFA. RFA campeã mundial, primeiro jogo de sempre como campeão do mundo, 1-1, gol do Rui Águas, é treinador do Porto na altura, não é? Maio de 91, último jogo do Arthur Jorge pelo Porto fora, completa 25 jogos seguidos fora sem perder. 2-0, só tem uma derrota nessa época, fora, derrota nessa época, a derrota é com o Estrela, que é o primeiro jogo da época que é para a Supertaça. Portanto, o Estrela ganha ao Porto, depois na segunda mão é 3-0, okay. É o Mitarski, é o Pale. Stefan Pale marca na segunda mão. O francês, também já falecido. Também falecido, sim. Nesse mesmo ano é o tal 3-1 ao Beira-Mar, e este dado é impressionante. Esse 3-1 ao Beira-Mar, que é a despedida do Arthur Jorge pelo Porto, é o 111º jogo seguido de Vitória Bahia. 111º jogo de Vitória Bahia. Nem um minutinho para o Valente, nem para o Padrão. nada. Pá, é incrível. 111 jogos seguidos, é mesmo, é ali. Até porque o guarda-redes... Estás a incluir a Taça Portugal, provas europeias, campeonatos. O Vítor não... Nada. Ser suplente dele na altura era duro. Nada. Até porque depois criou esse peso na camisa do Porto. Isso é verdade. Aquela muitos anos. Claro, a sucessão dele acho que foi ainda pior que a do Grimaldo, não é? A do Grimaldo não está a ser fantástica, mas... Sim. Maio de 93, o Marselha é campeão francês, mas é retirado o título. O Arthur Jorge sempre me disse que não deram um título francês ao PSG porque tinham medo de represálias do Canal Plus em Marselha, porque havia uma grande representação do Canal Plus que financiava o PSG, e então decidiram não atribuir o título. Um pouco também, a Taça dos Campeões é do Marselha, não é? A Taça dos Campeões é do Marselha. É do Marselha. Sim. E a Taça Intercontinental foi o Milan jogar uma vez. Porque depois a UEFA castiga o Marselha com essa não presença na época seguinte e isso tudo. Mas não retira o título frente ao Milan. Pois, portanto, não há campeão francês em 93. Podia ser o Arthur Jorge. Fica em segundo, exato. E aí seria bicampeão. Né? Mas não interessa, porque ele em junho de 93, nesse ano, ganha a Taça de França, 3-0 ao Nantes, numa campanha limpa, 100 golos feridos em 6 jogos. 0 golos feridos. Não sofreu golos nessa campanha toda. Incrível. É muito bom. Janeiro de 94, portanto, já é a época seguinte, maior goleada de sempre. 100 golos do Paquito, desta vez, e 100 matos à baliza. 10-0 contra o Côte Chaude. 10-0, Taça de França, maior goleada do Arthur Jorge. Xavier Ravelin. Um avançado, o hat-trick dele. Lembro-me bem. Depois, lá está, as duas eliminatórias com o Real Madrid. Sim. Espetaculares, sobretudo a primeira. Perde 3-1 em Madrid e ganha 4-1 em Paris. Sendo que o 4-1 em Paris é com 2 golos nos últimos minutos. Perto do fim. Não é? Sim. Espetacular. Essa é para a Taça UEFA e a outra é para a Taça das Taças. Pois, a Taça das Taças é 0-1-1, se não me engano. Portanto, é mais equilibrado. Sim. Maio de 94, campeão francês. No jogo do título, 1-0 ao Toulouse. Gol de Ricardo Gomes. Nessa época, o PSG está a 27 jogos sem perder, que é um recorde em França à época. O Ricardo trabalha com ele no Benfica depois? Acho que é o Filipovic e o Neca. Tenho ideia que os adjuntos são Filipovic e Neca. Não, mas estava como jogador. Como jogador, o Ricardo Gomes. Boa pergunta. 94, 95. Boa pergunta. Eu vou ver. Podes continuar, Rui. 94. Tenho dúvidas. Sinceramente. Se trabalha é um
Tem que ser essa temporada, não é? 94-95. Não, porque o jogo de despedida do Ricardo Gomes é 95-96, é a final do Very Light, ele é expulso pelo Vítor Pereira nessa final, porque é ele quem comete o penalti do 3-1 do Sporting. O Ricardo Gomes não está em 94-95, mas contra pode estar em 95-96 e o Arthur Jorge começa essa Não, época. isso está. Claro. Então pronto. É Então, 95-96. pelo menos esse início de época ainda fazem Sim. Tá, ok. Dezembro de 94, e há bocado falámos disso. Primeiro treinador português a passar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, daqui a 100 anos vai-se dizer quem foi o primeiro português, Artur Jorge, a passar a fase. 100 derrotas, 3 vitórias, 3 empates. O grupo com o Hajduk Split, o Anderlecht e o Steaua de Bucareste, se não me engano. Grandes jogos na Luz, lembro-me eu, porque era a dupla Canija-João Pinto. Metia a cabeça de qualquer um em brasa. Depois é eliminado nos quartos de final pelo Milan. E eu fui ver o jogo à Luz. É um 0-0 que é conhecido por aquelas duas bolas ao posto do Isaías no mesmo lance. A bola bate aqui e sai. Junho de 96 é o primeiro português a treinar uma seleção estrangeira no europeu. Suíça. No caso a Suíça, onde ele foi muito maltratado. Tenho muitos recortes do jornal suíços em que dão cabo dele. Sim. Da varrer numa crítica não, da alusão ao trabalho mais comum dos portugueses na Suíça, não é? Pois, é isso. Portanto, ele perde, ele, com... Desculpa, e ele queixa-se muito disso, ele depois queixa-se muito acha que foi um bocado maltratado, se bem que eu acho que aí agora visto há um problema que é, ele sucede a Roy Hodgson. É verdade. E o Hodgson leva a Suíça ao Mundial 94 e é o técnico inglês que apura para o Mundial, para o Europeu 96. Porque o Artur Jorge entra a meio já perto do Europeu, só que o treinador inglês tinha ido para o Inter. E ainda acumulou, mas depois retirou. E só para mesmo rápido, o Artur Jorge tem também um problema porque para a convocatória da Suíça não leva o Alain Suter. Sim. E deixa outro jogador também de fora, não tão importante, porque o Alain Suter no Mundial de 94 é um jogador credenciado, Chapuisat, Turquia Mas. E isso desgastou a imagem dele. Portanto, lá está, ideias fixas, e ele depois queixa-se dessa associação com os imigrantes portugueses, e acho que foi maltratado, é verdade, mas tem essas polémicas que ele... Antes de partir para a Inglaterra, para o estágio, para a concentração em Inglaterra, há um amigável, não me lembro com quem, acho que é Subiá, tem de ser escoltado a sair do estádio. Portanto, foi bastante pesada essa... Eu acho que a República Checa é esse particular. O último particular antes do europeu é com a República Checa. É provável. E acho que há assim contestação dos suíços. E depois, quer dizer, empata o primeiro jogo contra a Inglaterra, mas depois os outros jogos são relativamente fraquinhos. A Escócia e a Holanda, não é? Perde ambos? Já não me recordo. Perde os dois. E portanto é eliminado e sai logo a seguir. Sim. Mas vem para Portugal. Pois é isso. Vem treinar a seleção, o tal Mundial 90, a qualificação para o Mundial 98, que tem contornos. Sim, acontece tudo também, não é? Tudo, não é? Com a Arménia, o Rui Barros é expulso. O Rui Barros nunca foi expulso na vida. O Oceano falha o penalti. No último minuto. Depois há aquela derrota na Ucrânia logo a seguir, não é? 2-1. O Vítor é mal batido no gol. Exatamente. Num dos golos. Sim. E é a única derrota da campanha, no fundo, não é? Porque Portugal não perde com a Alemanha. 0-0 na Luz, 1-1 em Berlim. Depois há o Batá, com o Rui Costa, enfim, há uma série destes jogos todos, não vou mentir, o jogo que eu me recordo mesmo muito bem é o Alemanha-Portugal. E Portugal faz um jogo... Muito bom. Qualidade. Sim. E fantástico. Com o Silvino na baliza. Salgueiros. O Pedro Barbosa enche o campo. O talento de Pedro Barbosa acho que esteve naquele jogo. É verdade. Seu expoente máximo. Também há... O Sapo que estávamos o Artur Jorge está em 2, agora é curioso pensar assim, o Artur Jorge está em 2 lances de 2 grandes jogadores que não podiam ter sido grandes golos, que é o Futre em Viena e o João Vieira Pinto frente à Alemanha na Luz. Um slalom também, que é uma defesa na altura do Kopka. Incrível. Podia ter sido, são 2 quase grandes golos do futebol português. Tens razão. E é bem apanhado. E são lances que o Artur Jorge está como treinador. E depois acontece, infelizmente, aquilo que nós sabemos com o Sapinto. Pois, é verdade. Sim. Não se pode passar uma esponja nisso, não é? Pedro, depois também aconselho que se conseguires ler a entrevista ao Raul Águas, porque ele contou uma história engraçada. O Sapinto, antes de todos esses problemas, ia de forma recorrente bater à porta do Artur Jorge para lhe pedir satisfações. Sim. Às vezes pica-se pelo próprio Raul Águas, que era uma coisa que eu desconhecia, só fiquei a saber depois de ler isso. Também. O Raul Águas, ou seja, o Sapinto não devia ser a opção prioritária, e o Raul Águas depois espicaçava um bocadinho e lá ia o Sapinto bater à porta ao Artur Jorge. E o Artur Jorge dizia sempre: vai-te embora, não quero falar contigo. Pois. Portanto, era
a prequela daquilo que, infelizmente, Sim. depois aconteceu naquele dia. Sim, portanto isto é é antes da viagem à Irlanda, a Belfast. Curiosamente acabamos com a Irlanda do Norte em casa e o último gol na Luz é do Sérgio Conceição, 1-0. Sérgio, sim. Sérgio Conceição, que foi levado à seleção pelo próprio Artur Jorge. E o Sérgio Conceição até falou sobre isso. Falou agora Sim. Depois segue-se a aventura no Tenerife, com Domingos, Codro e Mackay, são os 3 avançados. A da aventura acaba em fevereiro de 98, portanto, a meio da época, e acaba com 1-1 com o Barcelona de Van Gaal. Não está mal, não é? De Figo, Rivaldo, mas pronto. Mas atenção que esse Tenerife nos últimos anos tinha, ou seja, não era uma equipa qualquer. Não havia ali claro. uma espécie de lastro que pode ter prejudicado, porque não era uma equipa de meio da tabela, com o Valdano andava ali sempre perto, esteve nas competições europeias. Também na Europa, é verdade. Sim. Era diferente Claro, ser treinador de Tenerife nessa altura do que agora. Muito diferente, é verdade. E ele depois segue, nesse mesmo ano, em 98, mas na época seguinte, apanha o Vitesse, não é? Sim. E o curioso, ele só perde um jogo e quando sai, o Vitesse está em segundo à 8ª jornada. Porque ele vai para o PSG, não é? Exatamente. Ele é seduzido pelo projeto PSG. E isso é que o trama, porquê? Porque as pessoas que o contrataram são despedidas no mês seguinte. Então ele fica isolado e com uma equipa que afinal não é assim tão... Não. E era difícil, não é? A equipa antiga era Ricardo o Gomes, Valdo, EA, Ginolá, sei lá, mais quem? O Guerin, talvez. Sim. O Henrique Rabezandra. Queres arriscar? Rabezandrantana. Será o nome dele? Acho que é. 2000, novembro, perde a final da Taça das Taças Árabe pelo Al Nassr, o famoso Al Nassr agora. Exato. Perde a final com o Al Hilal, gol de ouro, e perde mais 3 finais. Eu já não tenho ideia nenhuma desta passagem dele pela... Não, de facto o Rui sabe porque estava no Record, Exato, não é? trabalhava. Mas na altura a Arábia Saudita era mesmo muito periférica. Não chegava, quer dizer, chegava pelas páginas do Record, pelos vistos, mas... Exato, mas naquelas curtas, não é? Sim, eram pequenos artigos. Assinavas os artigos, não? Não me lembro. Espero que sim. 4 finais, perdeu-as todas. 2 por penaltis, uma por gol de ouro, esta com o Al Hilal, portanto, rival. Portanto, isto foi uma final entre 2 clubes sauditas na Taça das Taças Árabe. Sai do Al Nassr, vai para o Al Hilal, onde não perde nenhum jogo. Ele faz 24 jogos para o Al Hilal, ganha 17, empata 7, não perde nenhum. O atual clube do Jorge Jesus. É isso. Exatamente. Sim. Ele Confesso que não sou o grande expert difícil. de futebol saudita. Mas é esse. É isso, não é? Ele é campeão saudita com uma equipa de reservas, porque estamos em 2022 e a equipa principal do Al Hilal, a maioria foi chamada para a seleção que está de olho no Mundial 2002, quando faz uma figura muito fraca, até perde 8-0 com a Alemanha no primeiro jogo. Portanto, é campeão saudita. Só que porquê é que não é campeão? Porque ele a 2 jornadas do fim desentende-se com o dirigente, vai-se embora e, portanto, o treinador que está nos últimos 2 jogos é que é o campeão. Pronto, O Raul Águas também conta isso na entrevista. Também contei, isso é verdade. Mas é tudo verdade. Março de 2004 é muito interessante. A conquista da Supertaça russa pelo CSKA de Moscovo, 3-1 ao Spartak. Mas desculpa, falta aí uma coisa. Não sei, saltamos que é uma coisa que não falamos, que há um regresso místico à académica, não é? É verdade, tens razão. Porque esse regresso místico à académica também é uma coisa... Exato, Pensamos exatamente às vezes a mesma coisa, porque na altura foi marcado. Isso já me marcou. E já para a minha geração, ainda mais, já era mais crescido, já era adolescente. Já. Lembro de ver aquele senhor vir. E depois aquelas conferências de imprensa, flash interviews que já havia, aquela muito calma, aquela ponderação toda a falar, e ele salva a académica. Salvou. Fica para a época seguinte, mas depois sai logo para ir bater nesse CSK por seduzido dos E nessa fase, a académica jogava sempre em Taveiro. Era. Estava Sérgio Conceição. Estava, exatamente. Estaria a ser construído para o Europeu de 2004, não é? Exatamente. Eu estive no jogo em que ele assegurou permanência. Contra o Braga. Foi? Então não. Então tive com o Passos Ferreira. Eu tive com o Passos Ferreira. Ok. O Braga acho que é o último que ele sela na última jornada, creio eu. Eu tive com o Passos Ferreira, lembro perfeitamente disso e de pensar isso. Tipo, então, foi treinador campeão europeu e está aqui a salvar a académica. Porquê? Porque a académica, de facto, era um clube que dizia muito. Claro. E a própria cidade de Coimbra, não é só o clube. Eu li há poucos dias, depois do falecimento do Artur Jorge, que ele trabalhou pro bono. É isso, na académica. Sim. Não sei se foi o José Eduardo Simões que revelou isto ou alguém ligado àquela académica, mas li isto, portanto, assumo que tenha sido mesmo assim. E o Luís Rocha Rodrigues, em off, antes do programa, disse que foi ver a Académica Braga B e levou
Esteve agora, sim. Levou a estrear o filho ao estádio e que houve uma emocionante homenagem ao Arthur Jorge. Aí está, um bom exemplo. Bom exemplo. Março de 2004, CSKA, primeiro jogo da carreira do Arthur Jorge lá, a 3-1 ao Spartak, conquista a Supertaça, uma equipa que tem o Akin Fiv, tem os irmãos Berezovski, tem Wagner Love, Daniel Carvalho, tem o Zirkov, portanto tem a equipa, tem a base da equipa que 2 anos, que no ano seguinte ia ganhar a Taça UEFA ao Sporting em Alvalade, depois de jogar com o Porto na Liga dos Campeões, certo, e de eliminar o Benfica na mesma Taça UEFA. Em julho de 2004 é despedido, depois de uma vitória. O Arthur Jorge, lembro-me disto, dele dizer-me que o CSKA era o clube do Putin, só que em 2012 para mim, o Putin, não, 2012, porque eu entrevistei em 2012 a propósito disto. Obviamente que o Putin já era uma referência política, mas não era incontornável como agora, infelizmente. E disto não me lembrava, mas tive que ver a entrevista e havia um sujeito que estava sempre com o presidente do CSKA, que se chamava Roman Abramovich, e que o Arthur Jorge não ia nada à bola com ele. E há um dia, na ressaca dessa última vitória, 3-0 em casa, entram o presidente e o amigo dele, o braço direito, entram no balneário e o Arthur Jorge não cumprimenta. E o presidente, no fim desse dia, telefona-lhe: adeus. Portanto, o Arthur Jorge sai a meio de um projeto. Grande Arthur Jorge. Sai a meio de um projeto. Mais uma prova. Mais uma prova. E depois tem esta, para mim, é o final e é a aventura mais delirante de Camarões. Claro. Ele já falaste aqui sobre isso uma vez, é incrível. Não perde nenhum jogo nos Camarões. Nenhum. Vai a qualificação para o Mundial 2006 certo. E a CAN. Eu não sabia disto da CAN. A CAN foi depois. Exatamente. Eu até jogava que ele tinha sido despedido depois daquilo. Depois do penalti, mas não continuou lá. E depois perde nos penaltis contra a Costa do Marfim, que numa maratona de penaltis assim. 12-13. Exatamente. 12-13 e só se falha um, que é o Eto'o, que se recusou. Foi a marcar o penalti decisivo com o Egito na qualificação para o Mundial 2006. Imagina o que era ter o Arthur Jorge no Mundial 2006 pelos Camarões. Eto'o e treinadores portugueses não funciona. Então funciona. Jaime Pacheco, pá. Sim, eu sei, mas há Mourinho do Inter. Está bem, mas pá. Algumas piadas têm que ser forçadas. Não, acho bem. Mas isto é um currículo, isto não dá um texto, dá um livro. Há aqui muita riqueza. Há muita riqueza. Imagina as conversas com o Eto'o e com o Jeremy. Isto estou-me a basear em Camarões. O Akin Fiv, o Valdo, o Ginolá, o Lamá. Deve haver pessoas que, se fôssemos esmiuçar a vida do Arthur Jorge, Francescoli, Litbarski. Para não falar nos jogadores todos do Porto, não é? Claro. Emocionante. E do Benfica. E do Benfica, claro. Mas o Futre, a forma como o Futre nos últimos dias, depois da morte dele, se referiu ao Arthur Jorge. E estavas a falar do PSG e de homenagens. O PSG faz uma grande homenagem no estádio, com uma grande tarja. Sim. Ou seja, estamos a falar do PSG em 2024, que já teve, sei lá, Ancelotti, já teve imensos treinadores. Mas lembrar-se deles... Para mim, o futebol, muito mais do que tática, é claramente memória e emoção. Claro. E eu estava à espera de uma... Mesmo, fui para o jogo no Dragão no passado domingo, estamos a gravar 2 dias depois, e estava à espera de uma coisa... Agora é assim, eu não sei se o Porto fez alguma coisa anteriormente. Não se fez, meia culpa. Não... No estádio não houve jogo, creio. Portanto, acho que aquele foi o primeiro jogo. Eu acho que foi o primeiro jogo depois. Não é? É isso. Creio. Posso estar a falhar algum jogo, mas não. Mas é o que é. Esperava algo desse género. Era aproveitar o Porto Benfica, era só isso. Claro. Claro que se calhar estávamos a ser demasiado ingênuos. Claro. É isso. Meus amigos, nós estamos aqui a gravar já há 1h e uns pauzinhos. Portanto, eu presumo que. Proponho que hoje saltemos o domingo desportivo. Claro. Mas antes de fecharmos o dossiê Arthur Jorge, eu queria perguntar ao Pedro mais uma coisa. No meio de tanta informação sobre esta personagem gigantesca, o que é que mais te impressiona no Arthur Jorge? E hoje já tive aqui mais Sim, informação. Eu também confesso que desconhecia muito. Que não sabia, e que na altura nós fizemos aquele trabalho exaustivo de 75 jogos e já tinha muita informação. Mas eu acho que, vou-me cingir à parte de treinador e a Viena e mexer na equipa da forma como ele fez. Acho que isso é o que mais marca. Claro que nós falamos aqui de muita coisa, há mesmo muita coisa a falar, mas eu acho que o que ele faz em Viena, porque quem vê o jogo percebe que ali há muito dedo de treinador e há ali muito trabalho, muita investigação, muito
muito know-how técnico, e acho que isso é o que tem de ser relevado. Obviamente que o percurso do jogador é muito difícil, estamos a falar de uma personagem mesmo muito completa, mas acho que quem quiser perceber o que é que foi o Arthur Jorge como treinador, vai ver a final em Viena e perceber como é que, mudando as peças, para além de todas as histórias que contam dos jogadores, que ele ao intervalo mexeu com a cabeça daquela gente. E isso estamos a falar de um jogo contra do Porto, contra um Bayern, que na altura não era um Bayern todo poderoso, mas era o Bayern. Num jogo é que não teve o capitão de equipa, Os dois. Claro, os dois. exatamente, e um dos centrais titulares. Que também era o vice-capitão, não é? Portanto, Gomes e Lima Pereira. Portanto, ele coloca o Eduardo Luís ao lado do Celso. O Inácio, que já não era titular indiscutível, jogou a lateral esquerdo e faz um jogo bom até. Sim. O João Pinto lá direito, e depois retira o Kim para meter o Juari. De facto é como disseste muito bem, uma mudança de risco total. E resultou. Ao intervalo. Não é esperar pelos últimos 10 minutos. Exatamente, nem mais. E o outro também, o Frasco também aos 60 e poucos minutos. Portanto, é perceber, falta meia hora, não, é para ganhar isto. Se é para ganhar, tem de ser. Claro. E é uma final muito bem jogada. Muito bem jogado, muito bem jogado. O Arthur Jorge, de facto, é um nome incontornável do nosso. Desculpa. Força. Obviamente que há esse lado técnico, mas a nível pessoal, quer dizer, o Arthur Jorge é há um dicionário, acho que foi assim que começamos os episódios do podcast. Na altura do Porto 2001, a Porto Editora fez um dicionário de portuenses ilustres, por causa de Manuel de Oliveira, Agostinho Bessa Luís, etc. E o Arthur Jorge está lá. E isso, acho que já em 2001, isso já é revelador da importância do Arthur Jorge na cultura portuense e portuguesa. Para acabar com sorriso nos lábios, não sei se vocês se lembram, mas ele teve direito a boneco na Contra-Informação. Exato. Que era o poeta Jorge Artur. Recordo-me perfeitamente isso. E, de facto, aquele bigode merecia. merecia. Grande bigode. Meus amigos, vamos avançar hoje diretamente para a música maestro, porque o nosso mestre de cerimónias hoje vai ser o Pedro. Vamos a isso. Vamos.